Há uma discussão muito grande nesses momentos, com mensagem da presidente da República, com discussão no Congresso, sobre o nosso sistema eleitoral. É voto distrital, é voto proporcional, é voto distrital misto. Uma confusão sobre isso é muito grande, em que, na maioria das vezes, não se sabe bem do que se está se falando. O sistema brasileiro, ele é o sistema único no Brasil. Então, só existe no Brasil. Quer dizer, o mais próximo do sistema eleitoral brasileiro é a Finlândia. A Finlândia é um país de uma população pequenininha, rica para diabo, todo mundo alfabetizado, né? E com uma economia realmente muito boa e tem um sistema eleitoral parecido, não chega a ser tão equivocado quanto o nosso. Mas é como nós votam em pessoas dentro de uma lista partidária que são os candidatos. Nós tivemos no Rio de Janeiro, na última eleição aqui para vereador, 1.500 candidatos a vereador para 50 vagas. Isso realmente é um número tão extravagante, tão absurdo, que o eleitor é natural que algumas semanas depois nem lembrem quem votou. O sistema brasileiro já foi distrital. O império todo foi o voto distrital. Tinha problemas características do sistema monárquico de governo, império, né? Não era república, mas era um sistema distrital. Imaginemos aqui a cidade do Rio de Janeiro com 50 vereadores. A cidade seria dividida em 50 distritos. Se nós tivermos 10, então vai ter eleições em 50 distritos diferentes. O mais votado em cada distrito é que vai ganhar a eleição. Portanto, se eu sou morador em Laranjeiras, eu vou ser candidato pelo distrito de Laranjeiras. E os demais partidos vão apresentar os seus candidatos. Se temos 10 partidos, vão ter 10 candidatos apenas em Laranjeiras. E o mais votado em Laranjeiras vai ser o eleito. É assim que se compõem os 50 representantes do parlamento, no caso do voto distrital. Não há sistema perfeito, melhor ou pior do que o outro. Todos têm qualidades e todos têm defeitos. O importante é que as circunstâncias de evolução de uma sociedade em que esse sistema ajuda mais ao processo de transformação e de mudança ou o processo que emperra mais o sistema de melhoria da representação política, que no caso brasileiro o nosso sistema está se mostrando há muitos anos muito deficitário. O distrital misto é um pouco diferente. Por exemplo, o distrital puro é feito na Inglaterra e nos Estados Unidos. Portanto, um candidato por distrito em que toda a população, seja no estado, seja no município, eles são divididos por distritos proporcionalmente ao número de vagas no parlamento. A Inglaterra e Estados Unidos são dois casos clássicos de voto distrital puro. O outro voto é o distrital misto, por exemplo, a Alemanha. É diferente. Vamos supor de novo os 50 vagas que tem no parlamento na Câmara do Rio. A cidade seria dividida em 25 distritos. 25 distritos em que eles vão disputar uma vaga distrital, o partido vai indicar uma pessoa e uma lista. E o eleitor vai votar simultaneamente no seu distrito, no candidato que preferir, e votar numa lista partidária que não precisa ser a mesma da lista do voto distrital. Portanto, alguém pode votar no PMDB, no candidato do distrito, no PSDB ou no PT, no candidato da lista. Então, o partido faz uma lista e a discussão é a seguinte, e tem 2 votos, ele vota 2 vezes. Ele vota no distrito, que vai ganhar o majoritário, quer dizer, o que tiver mais votos no distrito, e vota na lista que vai ser representado pela lista do partido. A ideia do distrital misto, que é a ideia alemã, é que conjuga 2 visões. O distrital, que é o representante distrital, que é alguém vinculado com o interesse objetivo da comunidade, especificamente, e a lista partidária, que a pessoa não faz campanha, ele está numa lista, dependendo da posição que ele tenha na lista. Se o partido teve 20% dos votos na lista, no segundo voto dos eleitores, os 20 primeiros por cento dos lugares ele vai preencher, e assim as 25 vagas são compostas pela lista e as 25 vagas outras são compostas pelo distrito. O candidato do distrito,
ajuda o candidato da lista. E o candidato da lista que tem a doutrina, a filosofia, o programa, as ideias do partido, ajuda o candidato do distrito. E com isso, ao invés do partido ser partido, o partido começa a estabelecer uma solidariedade entre visões distintas. Alguém que tem um trabalho localista, paroquial, cotidiano, não pode ser candidato de igreja, candidato de bairro, apenas ser propaganda, ser um grande comentarista de televisão ou de rádio, um grande artista. Ele vai ter que ter inserção na comunidade. Todo mundo vai saber aonde ele mora. O candidato da igreja não ganha assim, porque ele teria que perpassar todas as demais religiões, no caso do distrito. E no segmento da lista, o partido coloca aqueles que melhor lhe aprouverem, que possa representar melhor a doutrina, a filosofia. A meu juízo, evidentemente, o voto distrital misto, que é a experiência alemã, é a mais bem-sucedida experiência. Não quer dizer que não tenha defeitos, que não possa ser criticado, que não tenha dificuldade. O que nós não podemos continuar é esse sistema brasileiro, em que os mais votados não se elegem, em que o quociente eleitoral é uma confusão e que nós, cada vez que passa o tempo, pior é a representação parlamentar brasileira.